vamos ler, o importante é ler, e a gente lê literatura que traz conceito científico. Aqui, não empresto, gente, não empresto mesmo, não me pede livro emprestado. Eu empresto muita coisa nessa vida, empresto roupa, não sei se eu empresto muita coisa, não, eu empresto acho que só roupa, sapatos, que é sapato eu também empresto, mas de livro não empresto. Tenho muito ciúme, muito, livro não dá para emprestar. E porque tá tudo grifado, né? E porque eu consulto o tempo todo. E eu sei onde é que tá assim, ó. Eu venho aqui e falo, onde é que tá? Tá aqui, tá ali. Tá... Não dá, não tem jeito. Daí eu não vou encontrar na prateleira. O que faz? Vou surtar, não tem jeito, não empresto. Então, olha lá. Eu quero começar falando para vocês, então, sobre alguns conceitos, primeiro desse livrinho aqui. Se você está começando a sua jornada, os seus estudos em neurociência, eu acho que esse livro é bem bacana para a gente começar. A Kátia está aí, pode dizer se ela concorda ou não. Mas eu acho que esse livro é bem bacana. Não é uma linguagem fácil. Não tem a intenção de simplificar a linguagem, mas ele tem a intenção de te trazer conceitos científicos. E aí, juntos, a gente vai tratando de tornar essa linguagem simples e de trazer e compartilhar com todo mundo exemplos práticos. Tem muita gente por aí falando de neurociência, mas que tem alguma dificuldade de trazer exemplo prático de educação, basicamente porque não pisou a escola ainda, né? Então, complicado. Mas tudo bem, se conviver com o educador, se ouvir, se tiver uma boa escuta para os exemplos que os educadores dão, pode chegar lá. Aqui na Core, todos os nossos educadores reinventores, estão em sala de aula. Tem experiência como professor. Todos. Para a gente, isso é condição sine qua non. Desculpa aí, gente. Peraí. Aguenta aí. Vamos para mais uma pastilhinha. Para ver se a gente dá conta. Então, olha só. Quem está com o livro aí vai me ajudar pegando outras citações. Eu vou citar aqui algumas coisas que eu acho que são relevantes para o nosso começo de conversa. Vocês podem trazer outras citações, botar aí no chat, vocês podem, enfim, tudo, tá? Eu vou começar por isso aqui, ó. A porção externa do cérebro é constituída por uma camada de substância cinzenta conhecida como córtex cerebral. E aí tem gente que tem uma tara por nomes em neurociência, tá? Os nomes, eu ouvi isso da Kátia também uma vez, numa das palestras que a Kátia deu, ela falava sobre isso, né, Kátia? Tem gente que adora falar de um monte de nomes super complicados de neurociência, e às vezes, justamente essa coleção, essa coletânea de nomes, afasta um monte de gente desse tipo de conhecimento, porque as pessoas dizem, eu nunca vou lembrar desse nome, eu sei lá onde é que está isso, como é que isso funciona e tal. Então, vamos devagar. Aí, para a gente, substância cinzenta é uma palavra, é um conceito importante. Córtex cerebral. Então, põe aí no teu esqueminha, substância cinzenta igual córtex cerebral. A gente vai falar disso. E esse córtex cerebral, ele está composto por bilhões de neurônios organizados em circuitos bastante complexos. Opa, já entramos no Edgar Morin de novo. O que é isso de complexo? É interligado, né? Ele está interligado, interconectado, tá? Então, essas funções, a gente consegue perceber que estão interconectadas. Funções como a linguagem, a memória, o planejamento de ações, o raciocínio crítico, etc. Ué, Irene, mas não tem um negócio de separar? O lóbulo pré-frontal faz a autorregulação, a área de Wernicke funciona... Tem, gente, a gente tem, mas não quer dizer que quando está funcionando ali lóbulo pré-frontal, só está funcionando ele, o resto está apagado. Não quer dizer isso. Quando a gente coloca ali o desenhinho, né, autorregulação, córtex pré-frontal, não quer dizer, isso só quer dizer que ali, naquele lugar, eu tenho mais células neurais trabalhando, eu tenho mais energia passando naquele lugar. Mas todo o resto do cérebro continua funcionando, né, gente? Não dá para a gente ser reducionista, enxergar só isso aqui. Você está, inclusive, com todas as outras funções vitais. Está tomando uma decisão. Está ali, córtex pré-frontal ativado. Muito bem. E aí, você não está respirando? Teus outros órgãos não estão em funcionamento?
Você não está, de repente, escrevendo aqui alguma coisa, portanto, com um movimento mecânico. Então, outras partes do teu cérebro também estão em funcionamento. Só que você está ativando naquele momento, naquela situação que você está concentrado em tomar uma decisão, por exemplo, você está ativando mais aquele lugar. É isso que significa quando a gente pinta um desenho lá, mostrando o córtex pré-frontal. Ou quando a gente, para explicar de maneira mais didática, associa tal função a tal lugar do cérebro. Mas não pense que todo o resto vai ficar apagado. Está tudo funcionando. Tudo está funcionando. Tudo está funcionando como uma grande orquestra. A gente tem ali uma grande orquestra sendo tocada, né? E está tudo ao mesmo tempo. Só que com uma orquestra, você tem, às vezes, a predominância de um instrumento musical. Não é assim? Você está ali na Sala São Paulo, assistindo a apresentação de uma orquestra, você tem ali, agora sopro, agora cordas, agora piano. É assim também no nosso cérebro, tá? Então, dependendo daquilo que a gente realiza, tem uma parte mais ativada, passando mais energia. E por isso a gente destaca aquela parte. Mas ela, para funcionar, está interconectada com, claro, toda a rede. Por isso que a gente está falando de rede também, tá? Então a gente vai usar bastante essa palavra rede também. Bom, outras contribuições desse livrinho que a gente pode levantar aqui tem a ver com os processos que acontecem no nosso cérebro. E os autores vão mostrar uma coisa, vão falar sobre uma informação que você não quer ouvir, né? Que é assim, ó. Sabe aqueles filmes que mostram os zumbis e parece que os zumbis vão fazendo coisas de maneira não muito consciente, meio no automático, e estão lá sem dormir? A gente, mesmo que a gente não queira, a gente é um pouco assim. A maior parte das nossas ações, elas se dão num plano, num patamar inconsciente. Por exemplo, quando eu falo sobre a gente se acalmar, eu falo assim, gente, para a gente se acalmar, a gente precisa respirar. Aí você fala, claro que a gente precisa respirar, eu estou respirando. Eu sei, mas a gente precisa respirar de maneira consciente. A gente precisa respirar com presença. Quando a gente respira de maneira consciente, com presença, aprofundando essa respiração, a gente consegue ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que fala assim para o nosso sistema parasimpático, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Mas fala assim, ó, você não precisa mais lutar, você não precisa mais correr, fica calmo, fica tranquilo, tá tudo bem, pode ficar calmo. Porque agora você está respirando. Claro que você está, senão você estava morto, estava morta. Você está respirando, não está? Só que é diferente da respiração consciente, porque agora você está respirando, mas o teu corpo está fazendo isso automaticamente por você. Não é um processo consciente, você não está prestando atenção em como está a sua respiração. Percebe? Você, quando presta atenção em como está a sua respiração, você consegue tranquilizar todo o resto do seu corpo através do nervo vago. E a Márcia fez um post bem bacana também a respeito disso. Está lá no nosso Instagram, se você não viu ainda, vai lá ver. E esse livro aqui vai mostrar isso para a gente. Vai dizer, a maior parte dos nossos projetos, dos nossos processos que ocorrem no cérebro é inconsciente, mesmo aqueles que dependem da atuação do córtex cerebral, particularmente a regulação do nosso meio interno, como a manutenção da temperatura, dos nossos níveis adequados de glicose, de oxigênio no sangue, das secreções hormonais, passa pela supervisão do sistema nervoso de uma forma que escapa à nossa consciência. Tá tudo isso acontecendo e você não está consciente desse processo. Percebe? Isso é a sua inteligência trabalhando sem que você faça nenhum tipo de intervenção. Isso está acontecendo. Mesmo a aprendizagem, e aqui envolve a informação mais relevante, informação de que a gente realmente precisa, mesmo a aprendizagem que envolve a nossa interação com o ambiente, pode ocorrer de uma forma da qual não tomamos conhecimento. Também é por isso que a gente diz
que todo espaço precisa ser e é um espaço educador. A gente não aprende só na escola, a gente aprende em muitos outros espaços. De fato, quando você faz ali uma regressão, né, às suas idades anteriores, quais são os lugares em que você se vê com maior frequência? A maioria de nós se vê com maior frequência ou em casa ou na escola. Então, esses espaços, por excelência, são os nossos, provavelmente, ou em geral, os nossos primeiros espaços educadores. E a gente está aprendendo um monte de coisas ali também, nesses espaços. Em casa, é que a gente tem a nossa primeira noção de comportamento humano, de relações. A gente começa, inclusive, a estabelecer na nossa mente um padrão de relacionamento afetivo a partir daquilo que a gente vê sendo vivenciado pelos nossos pais, pelos nossos responsáveis, pelos nossos cuidadores, para o bem e para o mal, né? Então, quem está em casa e que sabe dessa informação vai conseguir entender por que precisa cuidar muito dessa relação. E porque nem sempre o melhor para o seu filho ou para a sua filha é que você se mantenha casado. Porque se a relação é tóxica, é violenta, o padrão de comportamento que o seu filho vai aprender sobre relação afetiva pode ser esse. E é isso que você quer? Porque ele vai precisar desaprender isso depois para ele começar a viver uma relação saudável e não repetir padrão. Percebam isso? Então, esse ambiente é educador para o bem ou para o mal. Para o bem e para o mal. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. E numa escola, a mesma coisa. E aí, gente, é o primeiro argumento que eu vou usar hoje para defender metodologias ativas e ensino baseado em pesquisa e projeto. Metodologia ativa e ensino baseado em pesquisa e em projeto. É o primeiro argumentinho que eu estou usando com vocês. Por quê? Porque muitas vezes a gente aprende sem a consciência. Muito bem. E a gente aprende também por neurônio espelho, por aquilo que a gente está vendo e a gente trouxe para cá, tá? A gente está aprendendo o tempo todo, o tempo todo. Se eu estou numa escola que me mantém enfileirado, vocês estão sentindo a minha indignação com a coisa da fileira, vocês estão sentindo, né? Se eu estou numa escola que mantém os seus alunos enfileirados, o que esses alunos estão aprendendo, ainda que sem consciência? Eles não estão, eu posso falar primeiro sobre o que eles não estão aprendendo. Eles não estão aprendendo a colaborar. Eles não estão aprendendo a interagir. Eles não estão aprendendo sobre olhar no olho um do outro. Está olhando a nuca, não está olhando o olho. Como é que você quer que isso aconteça? Né? Eles não estão aprendendo, eles não estão tendo a oportunidade de ter aprendizagem entre iguais, que é muito efetiva a aprendizagem entre iguais. Tá? É muito mais interessante para você ouvir uma professora, como eu sou, sendo você professor, a ouvir alguém que não é professor, que não tem noção de escola, que não pisou numa sala de aula. É ou não é? Tem ali uma conexão entre nós. Já tem ali uma afinidade. Tem ali um lugar de fala que a gente respeita. É assim ou não? Pois é. Entre os alunos também podia funcionar assim, né? Então, um podia aprender com o outro. Podia haver muito mais troca. Podia haver um ambiente que estimulasse muito mais a pesquisa. Imagina se toda a sala de aula tivesse a oportunidade de ter livros, por exemplo, que o aluno só pegasse ali, sem compromisso nem sequer de terminar de ler aquele livro. Percebam isso. Imagina se as paredes de cada sala de aula fossem ressignificadas. E aí eu vou te lançar o desafio. Se a sua escola não fez isso ainda, você tem coragem de chegar amanhã e propor sala ambiente? Você tem coragem de chegar amanhã e em uma parede da tua escola, você transformar aquela parede? Eu dei aula numa escola internacional e não era uma escola espanhola. Eu dava aula de espanhol, mas a escola era alemã. A Kátia era minha diretora, a culpa é dela também, porque ela me autorizou, numa escola alemã, a criar uma parede no meio do corredor, uma parede que eu chamei de pictodicionário.
E nessa parede, os meus alunos produziam desenhos para trabalhar vocabulário. Então, existem dicionários feitos, né? Por exemplo, olha só a louca, gente. Vocês estão vendo que eu viro aqui e pego um livrinho? Por exemplo, esse aqui. Eu vou dar esse aqui porque eu sou uma das autoras da Santiliana. Não estou ganhando nada com esse livro, porque esse aqui não foi eu que fiz, tá, gente? Eu já fiz alguns livros para Santiliana, livros de espanhol para brasileiros, mas não foi esse. E não precisa comprar também, que você não é professor de espanhol. Só estou mostrando que existe. Existem livros, pictodicionários, que você vai lá, abre, tem lá o vocabulário e tal. Eu vou ficar trabalhando isso em sala de aula, gente? Olha que saco. Eu vou lá, põe gaviota, alcantilado, espigão, socorrista, tumbona. Você acha mesmo? Olha bem para a pessoa hiperativa. Você acha que uma pessoa hiperativa tem condições de ficar trabalhando um negócio desse? Não. Mas o aluno precisa aprender vocabulário, né? E ele reconhece o vocabulário num texto muito mais facilmente quando ele já viu esse vocabulário. Então, qual era o combinado que eu via com os meus alunos? Que eu tinha com os meus alunos? Gente, escola é conteudista, né? Vamos lembrar? Escola padece de uma doença que é a conteudite aguda. Conteudite aguda. A escola padece desse negócio. Então, você faz lá, é outra doideira da escola. Vamos falar de doideira de escola. Você faz lá no início do ano um planejamento. Você não conhece teu aluno, você não sabe nada sobre o seu aluno, você não sabe nada sobre a sala de aula, mas alguém manda você entregar um diabo de um planejamento antes de você conhecer tudo isso, com aquelas coisas que você tem que dar. E não é que são coisas mínimas, você tem que colocar detalhes, né? Do que você vai dar, como que você vai dar, como você vai fazer, que vídeo você vai assistir. Sei lá, eu odeio planejamento. Para mim, a coisa mais doida do mundo é entrar numa escola e fazer planejamento sem eu ter conhecimento básico de quem é o cidadão com quem eu vou trabalhar. Outra coisa doida é o sexto A ter que ter a mesma coisa do sexto B. Inclusive, eu passar o mesmo vídeo, mas eles não tiveram a mesma ideia, eles tiveram ideias diferentes. Tá. Chegava lá e dizia assim, gente, vou trabalhar hoje, esse mês, eu tenho que trabalhar com vocês alimentos. Tudo bem? Nós vamos trabalhar alimentos. Eu não vou ficar aqui passando na lousa arroz, feijão, frijoles. Me recuso, não vou fazer isso. Então, vamos criar um picto. Luiz Alberto. Obrigada, querido. Que lindo, que bom, pediatra. Ô, gente, vem dar palestra pra gente também, como pediatra. Olha aí que bacana. A gente faz vários eventos, inclusive o Brain Connection, que são eventos que a gente dialoga de maneira a trazer a saúde para a educação também, viu, Luiz Alberto? Vem para cá com a gente, que ó, tem muita coisa para você fazer aqui com a gente. Bom, mas o que eu estava dizendo é, eu vou trabalhar, eu digo lá para o meu aluno, eu vou trabalhar o assunto alimentos esse mês com vocês. Eu não vou ficar colocando aqui nome português e espanhol, não vou. Então, vocês tragam, vocês vão lá na casa de vocês, abre lá como chama isso? O armário de vocês, e vocês vejam o que tem de alimento lá. Além disso, vocês pensem em coisas de que vocês gostem. Coisas que sejam prazerosas para vocês no momento de se alimentar. O que você come no café da manhã, almoço e jantar e tal. A gente está falando de classe média alta, classe alta, altíssima, que faz todas as refeições e um pouco mais, tá, gente? Então, é outra realidade. E aí, pega lá a palavra, faz um desenho, escreve a palavra lá embaixo e vamos criar aqui uma parede gigantesca com esse vocabulário. Tudo bem? Tudo bem. E a gente fazia isso. Gente, é uma intervenção. Isso fica lá. A pessoa passa e está vendo. O ambiente está educando. É verdade, o ambiente está educando. Eu quero que ela veja isso todo dia, durante todo esse mês, porque a qualquer momento eu vou acionar essa memória dela. E bacana se ela tiver aquele contato. Por que não vai ficar o ano inteiro? Porque quando a coisa fica ali o ano inteiro, você já não olha mais para ela. Por exemplo, eu tenho um quadro aqui na sala. Esse quadro, quem fez para mim? Tem um quadro lindo aqui na minha sala. Às vezes eu faço algumas fotos perto do quadro, alguns vídeos perto do quadro, normalmente stories. Gente, eu ganhei esse quadro de uma amiga pintora, chama Rebeca. A Rebeca me deu esse quadro faz uns 10 anos. Eu vou dizer para vocês que não é todo dia que eu lembro que esse quadro está na parede. Eu não olho para ele todo dia, ele já faz parte da paisagem, percebe? Então é por isso que a gente ia trocando as coisas de lugar na parede ou as informações da parede. Mês que vem nós vamos trabalhar roupa, troca toda a parede. Depois nós vamos troca toda a parede. Eu desafio você, professor. Eu desafio você, professora,
a ter coragem de fazer isso numa parede da tua escola. O que você pode pôr? Eu sou professora de história. Eu já vi em algumas escolas a linha do tempo, né? A gente está na Copa. Eu já vi em museus, em escolas, etc., a linha do tempo da Copa sendo associada com as questões históricas daquele período. Olha que legal. Está falando de Copa. Para que serve Copa se não é para a gente aprender um montão de coisas? A parede da escola precisa ensinar. Esse negócio de chegar em escola e ver parede limpa, que horror, eu tenho pânico disso. Pânico. É um desperdício, porque o espaço está ali, ele precisa sofrer algum tipo de intervenção para ganhar vida. Uma parede em branco é um desperdício dentro de um contexto educador, percebe? Você está desperdiçando muita coisa. Quando você vai a um pediatra, por exemplo, geralmente a sala do pediatra está cheio de estímulo para essa criança. É uma sala colorida, ou tem bichinho, ou tem... pois é. Opa, Luiz, então, ó, sabe, dá para a gente falar muito sobre isso. Então, ó, a sala do pediatra, a recepção, da recepção até lá dentro, tá tudo customizado, tá tudo levando essa criança a se sentir bem, a não ficar estressada, a não se sentir insegura, a não sentir que aquele ambiente é imenso. Aquele ambiente fica menor e ela fica muito mais acolhida. Ô, Luiz, se o teu consultório não tá assim, vamos mudar esse consultório, hein? Você chama a gente lá que a gente dá um jeito, nem um instantinho, cheio de ideias aí, ó. Então, a gente precisa que todo o contexto seja educador, porque a gente aprende pelos estímulos que a gente recebe. E a gente pode receber estímulo, e a gente recebe estímulo de todos os lugares, o tempo todo. Percebam isso? Então, dentro desse ambiente educador por excelência, que é a escola, a gente precisa, sim, cuidar de cada parede.